14, do verso 21 ao verso de número 26. Diz assim a boa palavra do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os discípulos: Onde quer que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E começaram a entristecer-se e dizer um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao meu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Deus bendito, Deus santo, glorioso e poderoso, diante de nós está a tua palavra, santa, maravilhosa. Diante do Senhor também está eu, Senhor Deus, servo nas tuas mãos, pedindo que o Senhor fale ao teu povo. Faz brilhar a tua glória, Senhor Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que os irmãos que aqui estão nunca se lembrem quem disse, mas se lembrem de que a sua voz foi ouvida. Que os ensinos que aqui sejam colocados, ó Pai querido, possam ser ecoados pela eternidade no coração desses seus servos. Abençoe o teu povo, que como uma terra fértil, os seus corações estejam prontos a ouvir a tua palavra, a tua voz. Nos edifique, que saiamos daqui cheios da tua palavra, crendo de que o Senhor é um Deus bendito, poderoso, no teu retorno maravilhoso e glorioso. É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Amém. Diante de nós, esse é um dos textos que eu diria que é como uma tempestade, o silêncio de uma tempestade. Alguns de vocês talvez já tenham enfrentado alguma tempestade. Eu, do período que estou vivendo aqui em Salvador, não enfrentei muitas. Em São Paulo, chuvas torrenciais são muito comuns no início do ano. É por isso que vocês veem no jornal tudo alagado. Em São Paulo há uma característica muito interessante. Quando vai chegando o final da tarde de verão, escurece. Como às 3 da tarde, escurece como se já fosse 8 da noite. Muito vento, mas ao mesmo tempo, um pouquinho antes da tempestade, um silêncio. Gotas de água, gotas grandes de água começam a pingar de forma espaçada. E todo paulista sabe que virá uma grande chuva. Sabe que virá uma chuva torrencial.
Eu creio que esse texto é como o silêncio que precede uma tempestade. Pois esse é um dos momentos mais tensos e mais dramáticos de todo o ministério de Jesus. Pois o que vai acontecer, o que acontece nesse momento de Jesus com seus discípulos, nada mais é do que um anúncio de tudo aquilo que havia sido feito. Nada mais é do que o cumprimento de todo aquele anúncio que foi dado muitos e muitos anos antes. E o cumprimento das promessas e das profecias da redenção do povo de Deus irá acontecer quase que na sequência desse texto. Estamos diante de um momento muito dramático do ministério de Jesus Cristo. Quase que o término do seu ministério terreno. Ele já está com seus discípulos há muito tempo. E todo esse tempo que ele está com seus discípulos, ele vem anunciando de que ele iria padecer de sofrimento e dor, como havia sido prometido pelos profetas anteriormente. Nós temos num contexto anterior, na semana que precede esses dias, alguns acontecimentos muito importantes e muito significativos no ministério de Jesus. Nos dias que precederam esse texto, Jesus se encontra com um pequeno Zaqueu, como está registrado em Lucas capítulo 19, verso de número 5. No domingo, ele passa na casa de Zaqueu de sábado para domingo. Num domingo, ele cura um cego. Nesse mesmo domingo, ele é ungido por Maria, como está registrado em João capítulo de número 12. Ele passa as noites ao ar livre, estabelecendo assim um padrão de onde Jesus estaria todas as noites, como está registrado em Lucas 21, verso de número 37. Na segunda-feira, há a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como registra os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Na terça-feira, a purificação do templo, como está registrado em Mateus 21, 12 e 13. Na quarta-feira, Jesus inicia o seu grande e último discurso diante do povo, como está registrado em Mateus, no capítulo de número 21 no capítulo de número 22 em diante. Na quinta-feira, ele chama os seus discípulos e pede para os seus discípulos se prepararem para a Páscoa. Estamos diante de um texto, em um momento, numa quinta-feira, onde Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam ir preparar a Páscoa. Esse Jesus, posteriormente a esse texto, vai ser traído por aquele homem que caminhou com ele por muito tempo, Judas, como nós todos sabemos. Judas, que havia feito um pacto com os fariseus de trair o Senhor Jesus, e esse pacto está registrado no finalzinho nos versículos de número 10 e 11 do capítulo de número 14 de Marcos. Perceba que o contexto é um contexto dramático, é um momento tenso do ministério do Senhor Jesus. Eles vão celebrar a Páscoa, a festa mais antiga do povo judeu. Uma festa que foi estabelecida pelo Senhor em Êxodo, capítulo de número 12, 1500 anos antes desse momento do nosso texto. O Senhor estabeleceu como essa Páscoa deveria acontecer. Ele diz de como os sacerdotes deveriam proceder e como o povo deveria proceder nesse momento da Páscoa. O Senhor havia dado as pragas ao povo do Egito e anunciado de que um primogênito morreria de todos aqueles lares que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais e na verga da porta. Então era uma noite sangrenta. Mas o que antecedia essa noite também era sangrento, porque os animais deveriam ser mortos. O seu sangue todo deveria ser drenado, colocado numa bacia, e eles pegariam um chumaço, como uma quantidade de ervas, molhariam nesse sangue e passariam nas portas e nas janelas. De modo que quando o Senhor passasse por cima, Páscoa, é o que significa a palavra hebraica pechá, passar por cima. Quando o Senhor passasse por cima e o sangue que estivesse naquele local, o Senhor não entraria e não mataria o primogênito. O povo de Deus, confiante naquilo que Deus
cumpriria o que ele havia prometido e estabelecido. Dessa forma, então, sacrifica os animais, drena seu sangue, pega esse sangue e passa na porta e nas janelas dos seus lares, aguardando assim o Senhor passar por cima deles. É interessante porque a palavra grega, a palavra hebraica, Páscoa, é muito semelhante à uma palavra egípcia, que dava um nome a um deus. E esse deus egípcio, que tinha um nome muito parecido, era um deus que era considerado um deus que tinha grandes asas, que protegiam os seus filhotes. E a palavra que o Senhor utiliza para dizer de que ele vai passar por cima, protegendo os seus, é exatamente uma afronta àquele ídolo que havia no Egito, que não protegeria absolutamente ninguém, porque não tinha o poder que Deus tem. Olhando para esse texto, tendo um pouquinho desse contexto, eu queria meditar nessa noite com os irmãos em três momentos. Primeiro, quanto ao local. Segundo, quanto à preparação, ao traidor e sobre a ceia do Senhor. E isso eu creio que é importante para as nossas vidas cristãs, aqui e fora daqui. Por isso, a pedido de que eu fizesse uma exposição aos jovens, farei uma exposição a todos os jovens de 0 a 120 anos, como foi dito. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é o local e a preparação que exigia para esse local. Veja o texto no versículo e mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos. Nós vamos olhar muitas e muitas vezes para o texto, e eu quero que você veja no texto o que o Senhor tenha a nos ensinar. No primeiro dia da festa dos pães asmos. Se você já leu o livro de Levítico, você sabe que a festa dos pães asmos, ela é imediatamente posterior à Páscoa. Mas o que acabou acontecendo ao longo do tempo, é que a festa dos pães asmos, que era uma festa de 7 dias, ela acabou engolindo e trazendo para dentro a Páscoa. A Páscoa era um único dia, onde o povo se reunia, se juntava para comer de um animal e outras comidas que estavam estabelecidas pelo Senhor juntas ali, a fim de que eles se lembrassem e celebrassem a libertação de que eles tiveram no Egito. O primeiro dia da festa dos pães asmos quer designar então que é a Páscoa, no dia de Páscoa. Agora, uma observação é bastante importante aqui. E essa observação importante vai nos fazer entender outras coisas que vão acontecer posteriormente ao texto. O povo de Deus, o povo de Israel, se dividiu em 2 povos, o reino do norte e o reino do sul, quando foram levados ao cativeiro babilônico, ao cativeiro persa. E exatamente porque eles ficaram divididos, eles passaram a contar os dias de forma diferente. O povo do sul contava o dia ao amanhecer. Então, às 6 da manhã era a primeira hora. E aí, para eles, se iniciava um dia. O povo do norte contava o dia ao final da tarde. Então, quando chegava por volta das 6 da tarde, se encerrava-se um dia e começava outro. Vocês até talvez conheçam pessoas no colégio, no trabalho, que são adventistas, e que eles contam um dia, sexta-feira às 18 horas, para eles já é sábado. Eles contam os dias como o povo do norte. Jesus era galileu. Ele nasceu em Belém, que era no sul, mas ele era galileu de origem. Jesus contava os dias a partir do pôr do sol. Então aqui eles estão um dia antes da Páscoa, se preparando a Páscoa, porque quando o sol se pôr, para eles já é sexta-feira, para eles já é Páscoa. Exatamente porque havia essa divisão, no templo, os sacrifícios eram feitos para 2 grandes grupos. Então você imagina, o povo de Israel, em torno de 1 milhão de famílias, levando os seus animais para serem sacrificados no templo, em Jerusalém. 1 milhão de animais sendo sacrificados na quinta, 500 mil sendo sacrificado na quinta, e 500 mil de animais sendo sacrificados na sexta-feira. Contam alguns historiadores de que a quantidade de sangue que caía por conta dos muitos sacrifícios fazia parecer um rio de sangue em Jerusalém. Imagina o cheiro, imagina o barulho.
Os discípulos, preocupados em manter as tradições e cumprir fielmente o que a lei havia estabelecido, procuram Jesus, verso de número 12, e perguntam para Jesus: onde quer que vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Eles já estão um pouco atrasados, porque a lei dizia que eles deveriam se preparar 4 dias antes, pegar o animal, levar aos sacerdotes. O sacerdote deveria inspecionar o animal e identificar se o animal não tinha defeito. Não havendo defeito nenhum no animal, o animal era colocado num canto. E no dia da Páscoa, o animal era sacrificado. Eles já estão um pouco atrasados. E o motivo deles estarem atrasados também é muito simples. Eles procuram Jesus e perguntam onde eles deveriam celebrar a Páscoa. Jesus chama 2 discípulos. O evangelista Marcos não diz quem são, mas o evangelista Lucas diz quem são. Pedro e João, os 2 discípulos mais próximos de Jesus. Ele chama esses 2 discípulos e diz a eles de que eles deveriam ir até Jerusalém, até a cidade, verso de número 13, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Vocês imaginam a cidade de Jerusalém tomada de gente. Jesus diz: vai até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Parece estranho isso que Jesus está dizendo aos discípulos, e Jesus não dá muito detalhe. O motivo de Jesus não dar muito detalhe está no versículo de número 11 do Evangelho de Marcos. Judas Iscariotes fez um pacto para entregar Jesus, versículo de número 10, e versículo de número 11, no finalzinho diz: buscava ele boa ocasião para o entregar. Jesus não diz qual é o local, Jesus não diz qual é o lugar. Vai na casa da pessoa e nesse endereço, porque lá nós vamos nos reunir, exatamente para não dizer para Judas aonde ele estaria. Jesus é aquele que, quando é encontrado porque se deixa encontrar. Ele não é encontrado porque alguém pode o encontrar se ele não o deixar. Jesus está escondendo de Judas o lugar onde ele vai se reunir, para que se cumpra todas as profecias e as promessas. Ele vai ser encontrado, mas ele vai ser encontrado quando ele quiser ser encontrado. Os discípulos vão e encontram ali um lugar, tem que encontrar esse homem. E quando encontrar esse homem, e parece estranho procurar um homem no meio de uma multidão com um cântaro de água, mas é uma coisa muito simples. Homens não andavam com cântaros de água. Significa que se você fosse procurar nos poços de Jerusalém e você encontrasse um homem com um cântaro de água, você estava vendo ali uma coisa rara, uma exceção, porque a tarefa de buscar água no poço eram tarefas de mulheres. Então, quando Jesus diz aos discípulos: vocês vão até a cidade, aí você já fica imaginando o quanto deveria ser difícil encontrar alguém. Aí Jesus diz: mas vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Ah, então ficou mais fácil. E quando vocês encontrarem esse homem com um cântaro de água, vocês vão junto dele, até o dono da casa, perguntar aonde que eu vou me reunir com os meus discípulos. A Páscoa era algo comido em família. Mas se um homem fosse um mestre e tivesse os seus discípulos, ele poderia comer da Páscoa com os seus discípulos, como se fosse eles uma família. Havia uma lei também, na época, de que todos aqueles que tinham um lugar disponível, deveriam ceder aos viajantes um local para que eles pudessem comer a Páscoa. Então veja que na providência de Deus, tudo está planejado, tudo está arquitetado, para que ocorram com cuidado e perfeição o cumprimento da lei. O Senhor Jesus diz a eles de que eles deveriam procurar esse local, e quando chegassem lá, eles deveriam fazer os preparativos. Perceba que assar um cordeiro, como está estabelecido em Êxodo, capítulo de número 12, não é uma tarefa muito simples, leva-se horas, leva tempo. Você precisa escolher um animal sem defeito, pegar esse animal, entrar numa fila, apresentar esse animal ao sacerdote. O sacerdote não pode encontrar defeito absolutamente nenhum nesse animal. Depois você vai entregar esse animal ao sacerdote, o sacerdote vai reservar esse animal. Aí você vai, isso se você fez com antecedência. Se você não fez com antecedência, você vai entrar na filinha, esperar o animal ser sacrificado, ter todo o seu sangue drenado, vai pegar esse animal e você tem pouco tempo, em torno de 2 horas, para levar esse animal para ser assado.
E todos aqui sabem que assar um animal inteiro leva muito tempo. Sabe o que esse trecho pequenininho nos ensina? Que a preparação para a Páscoa do Senhor exige de nós antecedência, cuidado e atenção. Os detalhes devem ser observados. A Páscoa não era uma refeição como nós fazemos num restaurante, onde você senta, chama o garçom e diz: ô amigo, vem cá, me traz esse prato de comida. Você se senta, ele te serve, você come, você vai embora. Não, exige cuidado, atenção, preparação e uma dedicação anterior à celebração dessa refeição. A Páscoa exige preparação. A segunda coisa que podemos ver nesse texto é o anúncio do traidor. E é o que nós temos aí em Marcos, do verso 17 ao verso de número 21. Ao cair da tarde, entenderam? Os discípulos se preparam, quinta-feira, ao cair da tarde, para o povo do norte já é sexta, já é dia de Páscoa. Jesus, como galileu que é, ao cair da tarde, foi com seus discípulos, com os 12, e Judas está junto. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo. A palavra em verdade, em grego, é uma única palavra. Significa que quando Jesus diz em verdade vos digo, ele está repetindo essa palavra 2 vezes. A palavra grega para em verdade, vocês conhecem, é a palavra amém. Então Jesus está dizendo em grego: amém vos digo. Toda vez que Jesus diz amém, ou em verdade vos digo, Jesus vai dar uma profecia. Por isso que amém nunca é uma pergunta, é sempre uma afirmação. Sempre. Jesus diz: amém vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Jesus acaba de dar uma profecia, e toda profecia que Deus e que Cristo dá, se cumpre. Os discípulos começam ali então a se entristecer. Sabe qual é o contexto aqui? Jesus acabou de lavar os pés desses homens. Marcos não diz isso, mas João diz isso. Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos, então o clima ali é um clima de tristeza. O mestre se humilhou de uma forma com que o pior escravo se humilhava, lavando os pés do seu senhor que acaba de chegar da rua. Jesus lava os pés dos seus discípulos e Jesus vem logo de cara dizendo de que um dos que estão com ele à mesa o trairá. O clima, se já era tenso, ficou mais. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 13. E veja o que o evangelista João registra, um trecho em que o evangelista Marcos não registra, mas que para a exposição dessa noite eu gostaria de que os irmãos se atentassem. Jesus anuncia de que ele será traído. E essa traição, alguns de nós, talvez tendo uma visão um pouco romântica e até mesmo equivocada do texto, às vezes entendemos de que Jesus está falando para os discípulos o seguinte: um dentre vós me trairá. Os discípulos se entristecem e começam a perguntar: porventura sou eu, mestre? Como está registrado em Mateus. Sou eu, mestre? Jesus: não. Sou eu, mestre? Não. Sou eu, mestre? Não. Aí Judas pergunta: sou eu, mestre? Aí Jesus diz: tu o dizes. Parece que é uma conversa aberta. Meus irmãos, não é. Olha o texto de João. Versículo de número... Jesus lava os pés e dá uma lição de humildade aos discípulos. Diz algumas coisas a eles. Verso de número 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: amém, amém, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava, João, o que escreve esse evangelho. E fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a ele o que se refere. A cena é a seguinte:
A maneira com que as pessoas se comiam era uma mesa em formato de U. E eles comiam praticamente deitados. Então, eles praticamente deitados e apoiados, Jesus fala isso, Pedro faz um sinal para João, diz assim, pergunta lá. João vai até Jesus, se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus, só João e Jesus. Versículo de número 25. Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem deram o pão molhado. A cena aqui é uma cena de cochicho, de conversa entre duas pessoas somente. Não é uma conversa aberta. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque o texto continua. Aquele a quem deram o pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E pôs o bocado na boca e imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer? Faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Os discípulos que estavam ao redor não entenderam. O que eles estão conversando? Não estão me entendendo. Pois Judas é quem trazia a bolsa. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos, vai para a festa, ou que lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Tendo recebido o bocado, saiu logo, era noite. Olha a cena. João se aproxima. Pedro faz um sinal. Pergunta aí. João pergunta. Jesus responde somente a João a pergunta feita. João ouve o que Jesus disse. Jesus molha o pão e dá a Judas. Só Jesus, João e Judas sabiam quem eram os traidores. Quem era o traidor? Jesus olha para Judas, diz para ele que o que ele tinha que fazer, ele deveria fazer depressa. Judas sai dali e se afasta da refeição. Se a cena fosse uma cena em que fosse aberta e que todo mundo estivesse ouvindo, o que vocês acham que teria acontecido com Judas? Os discípulos teriam agarrado ele e falado, você não vai trair Jesus não. Então, percebam de que a cena é uma cena de uma conversa íntima. De que poucos homens estão ouvindo aquilo que está sendo dito. Os próprios discípulos não entendiam o que Jesus havia dito a Judas e não entendiam o que Judas havia de fazer. Não sabiam nem que Judas era o traidor, eles não perceberam que Judas era o traidor. Vamos voltar para Marcos. Volta seu texto para Marcos, capítulo de número 14. Versículo de número 19 diz: E começaram a entristecer e se perguntar-lhe um após outro, porventura sou eu? Essa pergunta também é uma pergunta íntima. Jesus responde o que mete comigo a mão no prato. Para quem que Jesus responde? Responde isso para João, e vocês acabaram de ver isso em João, capítulo de número 13. Agora Jesus diz abertamente uma coisa. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. É uma exclamação, Jesus está dizendo isso alto. Melhor lhe fora não haver nascido. Essas duas frases Jesus diz em voz alta. Perceba que ao comer o pão, Judas come do pão e sai. Jesus anuncia seu traidor. E no momento em que ele está com o traidor come do pão e sai. Vamos olhar agora o cordeiro. Versículos de números 22 a 26. Antes disso eu tenho que dar para vocês um contexto da Páscoa. Nós não temos esse costume no nosso país, não somos judeus de nascença. Logo, não sabemos muito bem como essas coisas aconteciam. A Páscoa, como toda e qualquer refeição, tem uma liturgia. Existe uma regra para se comer. Como nós temos as nossas regras para comer? Alguém aqui come a sobremesa antes de comer o prato principal? Não, sobremesa é sempre depois da refeição. Eu, como bom paulista que sou, também tenho uma liturgia na hora de comer. A minha liturgia na hora de comer é a seguinte: eu pego o prato, ponho feijão, depois ponho arroz,
Depois eu ponho a carne, que o paulista chama de mistura. Eu sei que vocês não entendem, mas a gente chama assim. Ok? E por cima de tudo uma saladinha, de vez em quando. O que o baiano faz na hora de comer? Qual é a liturgia do baiano na hora de comer? Ele põe um feijão e farinha. Essa é a liturgia que vocês têm na hora de comer. São as etapas e a maneira com que você se dispõe em preparar a sua refeição ou a maneira com que você vai comer. A Páscoa tinha uma liturgia. E eu vou mostrar para vocês qual era a liturgia, qual era a sequência da comida e dos alimentos. Isso é fundamental, preste muita atenção. A primeira coisa que se fazia quando se sentava à mesa, o ancião, o mais velho, no caso Jesus, recitava o que em hebraico se chama kiddush. O kiddush é uma bênção pedida pelo alimento, ok? E aí lhes serviam a primeira taça, é uma única taça, mas que ela era enchida uma vez de vinho. Após recitar essa bênção, eles pegavam essa taça de vinho e bebiam. Fica calmo, o vinho era diluído em água 10 vezes. Ninguém vai sair bêbado dessa refeição. A segunda coisa que acontecia era, eles serviam essa primeira taça, recitavam a bênção, e o nome dessa taça era Taça da Bênção. A segunda coisa que se faziam era, serviam as ervas amargas, um alface um pouco amarelo, tá? Amargo, um pouco de salsinha, e isso era mergulhado no vinagre e no sal. Eles comiam esse alimento para se lembrar da escravidão e da amargura do Egito. Então era servida a segunda taça de vinho, mas ninguém bebia enquanto não comesse todas as ervas amargas. Depois de comer todas as ervas amargas, o mais novo perguntava para o mais velho, o que estas coisas significam? E aí o mais velho contava sobre a escravidão no Egito, o período das 10 pragas, e a libertação que eles tiveram atravessando o Mar Vermelho e a morte de todos os primogênitos. Depois de contar toda essa história, eles tomavam a segunda taça de vinho, que tinha o nome de Taça da Ira. Após tomar a segunda taça da ira, aí sim, era servido o cordeiro, mais ervas amargas e pão asmo. Pão asmo, pão sem fermento. E enquanto eles serviam essa refeição, eles iam cantando o Salmo 113 e Salmo 114. À medida em que eles comiam também, era servido também uma maçaroca, chamado de mahor, que era nozes, maçã picada, tudo isso misturado, ficava parecendo uma argamassa, um negócio feio, grotesco, em que você comia aquela massa com o objetivo de se lembrar de que o povo de Deus também fazia tijolos no Egito. Então você tinha as ervas amargas para lembrar da escravidão, e essa maçaroca, que era chamada de mahor, para te lembrar de que o povo de Deus fazia tijolos no Egito, ou seja, uma escravidão pesada. Era servido o cordeiro, que dava a doçura na boca da refeição. O pão era molhado nessa massinha, nessa maçaroca, e era comido. Vou repetir. O pão era molhado nessa massa e então era comido. Ao contrário de que muitos pensam, Jesus, quando serviu o pão para Judas, não molhou no copo de vinho e deu para Judas. Ele molhou nessa massa, nesse molho, e deu para Judas. Após comer esses alimentos, era servida então a terceira taça de vinho. Era cantado os Salmos 115, 116, 117 e 118. Depois de cantar em silêncio, eles tomavam esse vinho sem ninguém dizer nada. Essa taça se chamava Taça da Redenção. Após tomar a Taça da Redenção, era servida a quarta taça de vinho.
aonde era chamada de a taça do reino. E aí eles cantavam músicas como Todas as obras te louvarão, Yahvé nosso Deus, ou de geração em geração não temos outro rei, redentor ou salvador além do Senhor. Tomava a quarta taça de vinho e a refeição estava encerrada. Essa é a liturgia da Páscoa. Vamos olhar para o texto. Jesus molha o pão e dá a quem? A Judas. Judas come desse pão antes da terceira taça. Come desse pão e sai. Agora que a terceira taça é servida, nós temos o texto de Marcos, capítulo 14, versos 22, 23, 24, 25 e 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e partiu, dizendo-lhe: tomai, isto é o meu corpo. É importante compreendermos por que pão. E que pão é esse? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 16, verso 3. Deuteronômio 16, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Nela o quê? Na Páscoa, não comerás levedado, ou seja, nada que tenha fermento. 7 dias nela, na festa dos pães asmos, comerá pães asmos. Pão, olha o nome do pão da Páscoa. Pão da aflição. Porquanto apressadamente saíste do Egito para que te lembres todos os dias da tua vida e do dia que saídes da terra do Egito. Volte para Marcos. O pão da Páscoa era chamado o pão da aflição. Algumas pessoas dizem de que o pão é branquinho para se assemelhar à pele de Jesus e pode ser quebrado, como o corpo de Jesus foi. Nada disso está na Escritura. O que está na Escritura é de que esse pão é o pão da aflição. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é exatamente o seguinte, preste muita atenção. Tomem deste pão, pão da aflição. Como o meu corpo será afligido, esse pão da aflição representa o meu corpo que será afligido. A minha aflição alimenta vocês. O pão da aflição é o alimento para o discípulo de Jesus. Veja que Jesus tirou Judas da ceia. Aquele que não é discípulo de Jesus não faz parte da mesa de Jesus. Jesus retira o traidor da mesa e serve aos seus discípulos o alimento que sustenta e que deixa os discípulos de pé. E diz aos discípulos: esse pão que te deixa de pé é para minha aflição. O meu corpo será aflito. Tomem do meu corpo. Jesus está dizendo, comam do pão, o pão da aflição, porque ele representa o meu corpo. Ele está dizendo que entrega o seu corpo como sacrifício e que ele será aflito em nosso lugar. Porque a aflição cai sobre o corpo dele e essa aflição nos alimenta e nos sustenta. Para nós é o benefício de comer o pão, para ele a aflição da cruz. O pão da aflição vai ser partido e nós comemos do pão. Jesus não come do pão. Ele entrega aos seus discípulos. O benefício do pão é nosso. O malefício da aflição é dele. A segunda coisa que Jesus diz aos seus discípulos é: a seguir, tomou o cálice e tendo dado graça, deu aos seus discípulos e beberam dele. E ele disse: isto é o meu sangue. O que não tinha na mesa da Páscoa? Não tinha sangue. Porque o sangue do animal havia sido retirado do animal. E agora Jesus diz para os discípulos: tomem o meu sangue. E ele está dizendo para os discípulos: o sangue da nova aliança. O que Jesus está mostrando para os discípulos é muito simples. Aliança, na Bíblia, nada mais é do que animais sendo mortos, partidos ao meio e separados. E a aliança é um compromisso que aqueles que passam pisando nesse sangue fazem um com o outro.
Casamento era uma aliança. Animais eram sacrificados e o tapete era vermelho, de sangue de verdade. Jesus está dizendo aos seus discípulos: peguem este sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, esse sangue é meu. O sangue que foi retirado anteriormente agora é colocado, e esse sangue colocado é o meu sangue. O que um judeu não podia fazer era pôr sangue na boca, e Jesus está dando uma figura a eles. Está dizendo, o sangue que não podia entrar na sua boca, agora vai entrar de maneira figurada na sua boca, para lhe purificar, porque esse sangue é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Só que a palavra nova aqui também, ela está entre colchetes na sua Bíblia, pode prestar atenção. A palavra nova utilizada aqui não é uma palavra qualquer, não é nova no sentido de neo, como a gente usa de neopentecostal, neopuritano ou neoateísmo. A palavra neo é a palavra novo, de inédito, de que nunca houve antes. Não é essa palavra que os evangelistas utilizam nesse texto. A palavra grega aqui é uma palavra kainon. Kainon significa novo, de renovado. Vou deixar mais claro. Imagine que você me chama para visitar a sua casa, e eu visitei a sua casa o ano passado. E aí eu chego agora para visitar a sua casa e você fez uma reforma na sua casa. Sua casa está toda reformada. E eu entro na sua casa e falo, olha como a sua casa está nova. A casa é a mesma. É a mesma casa antiga. Só que agora ela foi renovada. O que Jesus está dizendo aos discípulos aqui é o sangue da aliança reformada. Jesus está reformando, renovando a aliança. E a aliança agora não é mais com sacrifícios de animais que são passados na porta, mas com o sangue do Cordeiro perfeito de Deus. Jesus está dizendo, não é mais animais que serão sacrificados para essa aliança. Eu serei sacrificado por essa aliança. E uma vez sacrificado, nenhum sacrifício mais é necessário, porque o meu sangue é suficiente. O sangue da aliança, essa nova aliança é uma aliança reformada. Por isso que os nossos pais reformadores brigaram tanto por conta da ceia do Senhor. Só quem tomava esse vinho era o padre. E os nossos irmãos do passado, na Reforma Protestante, disseram, não, o povo de Deus, de maneira figurada, representativa, como memória, celebram com Cristo Jesus esse sangue da nova aliança. Por isso que nós tomamos o vinho. Por 1500 anos, essa promessa foi feita. Por 1500 anos as pessoas comiam e bebiam desse vinho, e comiam desse cordeiro. Até que Jesus diz agora, a partir de hoje é assim. O pão da aflição representa o meu corpo. O vinho representa o meu sangue. E é somente disso que vocês precisam. Da aflição que o meu corpo recebe, do sangue que eu derramo, para que vocês possam viver a vida de vocês. A ceia então é instituída. O terceiro cálice, o cálice da redenção, é o cálice desse nosso texto. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês receberam a bênção de Deus no Éden. Primeiro cálice, o cálice da bênção. Mas o pecado trouxe sobre vocês a ira de Deus, o cálice da ira. Mas o que eu ofereço a vocês é o cálice da redenção. O que acontece quando nós abrimos uma garrafa de vinho em nossa casa e começamos a servir muitas pessoas? Essa garrafa acaba. Jesus diz isso aos discípulos. Versículo de número 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo. Jesus acaba de dizer aos discípulos, é uma promessa. Vocês vão tomar o cálice da redenção, até que esse vinho acabe. E quando esse vinho acabar, eu venho e ofereço a vocês um vinho novo, o quarto cálice, o cálice do reino. Perceba como entender o contexto da Páscoa é fundamental para a gente. O Senhor oferece a nós o cálice da redenção. Judas não bebeu do cálice da redenção.
Ele bebeu do cálice da bênção e do cálice da ira, mas foi retirado da mesa para que não recebesse do Senhor a redenção, porque só recebem a redenção do Senhor aqueles que são seus. E a promessa de que o sangue de Jesus é para nós a nova aliança, de que o pão da aflição é para nós alimento, é somente dado aos seus discípulos. E os seus discípulos devem tomar desse cálice até que ele volte. E quando ele voltar, tomaremos com eles o cálice do reino. E aí será céu. Que promessa maravilhosa o Senhor Jesus faz a nós. Perceba que a promessa do Senhor não é uma promessa vazia. Os discípulos não entenderam isso, e é por isso que eles vão lá na frente fraquejar, vacilar, e Jesus e Pedro vai negar Jesus. Como todos os discípulos de Cristo, somos fracos e falhos, e por isso precisamos do cálice da redenção e do pão, para que isso nos alimente, nos dê força na nossa caminhada, até o dia em que Cristo voltar, e um vinho novo, maravilhoso, nos será servido, e nós passaremos a eternidade celebrando com o Senhor Jesus. Após servir um quarto cálice, eles saem. E sabemos o que haverá daqui para frente. Pedro é avisado de que trairá Jesus. Jesus vai para o Getsêmani, onde com agonia e angústia ora ao Senhor, pedindo: Senhor, passe de mim o seu cálice, o cálice da ira, em que eu sei que eu tenho que tomar até a última gota. Jesus é preso, é traído, é negado, comparece perante Pilatos, e os fariseus têm pressa em julgar Jesus. Por quê? Porque se amanhecer, e por que eles querem julgar Jesus na madrugada? Porque se amanhecer para eles é Páscoa. Lembra que eles são do povo do sul, a Páscoa para eles começa ao amanhecer, e eles querem julgar Jesus o mais rápido possível para poder se livrar desse problema, se dedicarem à Páscoa e sacrificar todos os animais. Então eles querem julgar Jesus rápido na madrugada. Julgam Jesus, inspecionam o Cordeiro de Deus e não acham nenhum defeito nele, e apresentam ele para sacrifício, como a lei diz que devia ser. O Cordeiro devia ser inspecionado, e não achando nenhum defeito no Cordeiro, o Cordeiro deveria ser apresentado ao sacrifício. É o que vai acontecer com Jesus. Jesus vai ser apresentado ao sacrifício. A crucificação acontece. Versículo de número 33 do capítulo de número 15, diz assim: chegada a hora sexta. A hora sexta, para quem não sabe, é às 9 da manhã. Às 9 da manhã, um fariseu começava a sacrificar os animais para a Páscoa. Perceba a riqueza de detalhe do texto da palavra de Deus. Enquanto Jesus era oferecido como sacrifício no monte, na mesma hora eles sacrificavam animais, achando de que a redenção e de que o perdão dos pecados deles era oferecidos através de animais mortos, enquanto Jesus oferecia o verdadeiro perdão e o verdadeiro sacrifício no monte, derramando o seu sangue, o sangue da nova aliança. Enquanto corria um rio de sangue de animais em Jerusalém, Jesus derramava o seu sangue da nova aliança àqueles que verdadeiramente são os seus discípulos. O cumprimento da lei é fiel, porque Deus é fiel. Jesus morre, mas não como qualquer animal permanece morto. A promessa de que a sua aliança seria renovada é vista através da sua ressurreição. Quero concluir, já avancei muito no tempo, quero concluir com algumas aplicações. A primeira, a Páscoa do povo de Deus na nova aliança, no Novo Testamento, é a ceia do Senhor. A Páscoa do povo de Deus do Novo Testamento é a ceia do Senhor. Eu te pergunto, de que maneira você se prepara para a ceia do Senhor?
Como alguém que se senta num restaurante, chama o garçom e pede para lhe servir um prato de comida? Ou como alguém que com antecedência se dedica, se avalia, analisa o seu coração, analisa a sua vida e diz: Senhor, eu vou ceiar contigo. De maneira espiritual, Cristo Jesus está presente conosco. Você se prepara assim para a ceia do Senhor? Preparação é fundamental. A segunda coisa, a segunda aplicação: não ponha o pão na sua boca e não ponha o cálice de vinho na sua boca sem saber o que isso significa. Jesus foi afligido para que você fosse alimentado. Então, quando você põe o pão na boca, saiba que por sua causa, Jesus Cristo foi afligido. Mortifique a sua carne. Esvazie-se de você mesmo, a fim de que esse alimento seja para você um alimento de vida. De que esse alimento que foi a aflição de Jesus Cristo seja para você um sustento para a sua vida. Quando você colocar o cálice na boca, saiba que o sangue dele foi derramado e que a aliança dele foi renovada com o povo dele. E de que a promessa, e que foi dada a você o terceiro cálice, o cálice da redenção, mas a promessa de um quarto cálice também lhe foi feita. Quando você tomar o cálice e que você colocar aquele vinho na boca, não vai dar tempo, mas quem sabe numa outra ocasião eu explico por que tem que ser vinho e não suco de uva. Mas quando você colocar o vinho na boca, você imaginar e pensar de que haverá um dia em que Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, vai destampar um vinho novo e vai servir a você. E naquele momento, você vai ver homens de Deus que a história nos ensinou. Você vai ver o apóstolo Paulo passando. Você vai ver Davi. Você vai ver irmãos tão amados que serviram ao Senhor com toda a fidelidade do seu coração naquele momento ali com você. Ah, como eu desejo ver seu Tito. Vocês não conhecem. Mas como esse irmão foi precioso na minha vida. E você vai ver pessoas que você ama e que já foram se encontrar com o Senhor Jesus. E naquele momento nós vamos nos abraçar e vamos nos celebrar com alegria uma festa que não terá fim. Essa é a promessa do reino do Senhor Jesus. Quando você pegar o pão, quando você pegar o vinho, saiba que é isso que o Senhor Jesus promete a você. Agora saiba de uma coisa. Se você se assenta à mesa de Jesus, sem saber o que essas coisas significam, você é pior que Judas. Porque Judas, Jesus tirou da ceia. Mas você é pior do que Judas a ponto de se sentar na mesa de Jesus e comer dessas coisas sem saber o que elas significam. Tema o Senhor com todo o seu coração. Não seja pior que Judas. E lembre-se do que Jesus disse sobre Judas. Melhor de que ele não havera nascido. Se você se assenta à mesa de Jesus e come sem saber o que essas coisas significam, você é pior que Judas. Tema ao Senhor. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, saiba, a promessa de celebrar com Ele é somente dada aos seus discípulos. O que farei então? Renda-se a Jesus Cristo e diga a Ele: Senhor, me aceita. Não é dizendo eu aceito Jesus, mas é dizendo Jesus me aceita. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu estou condenado. Se você quer ser discípulo de Jesus, você deve se quedar aos pés dele e servi-lo como Senhor que Ele é. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. Bendito é o Senhor pela Tua palavra. Senhor, é a quarta ou a quinta vez em que eu ensino esse texto, mas como o Senhor ainda me ensina, obrigado, ó Pai.
Obrigado, Senhor Deus, por me edificar mais uma vez, e peço que essa edificação também seja aos meus irmãos. Que eles saiam daqui, Senhor Deus, constrangidos e humilhados pela Tua palavra. Desejando, Senhor Deus, abandonar todos os pecados da sua vida e servir ao Senhor com toda a fidelidade do coração. Que ao colocar o pão na boca, a tristeza vem em suas almas, sabendo de que Cristo Jesus foi aflito. E que esse pão que nos sustenta e que nos alimenta foi para Cristo Jesus a aflição. Que ao colocar o vinho na boca, a promessa da redenção e de um cálice do reino, de que passaremos a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, encha os seus corações de alegria. Que a mistura de tristeza, de dor, de alegria e de júbilo esteja pairando sobre a mente dos meus irmãos. E que aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor os constranja, que o Senhor os tire o sono. Que eles não passem um momento da sua vida em descanso, enquanto não buscarem se ajoelhar a Jesus Cristo e dizer que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor por essa noite, por essa palavra, por esse ensino. Abençoe os meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor faça com que esse povo cresça em fidelidade e desejo de servir ao Senhor com toda a fidelidade. E que naquele dia, no céu, possamos nos abraçar e celebrar pela eternidade esse momento juntos. Louvado seja o Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Amém.